Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Atos, capítulo 26, verso 16. Por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Louvado seja Deus! Estamos estudando Fazendo Amigos para Deus. O tema desta semana: Testemunhos cativantes, o poder do testemunho pessoal. Hoje, quarta-feira, compartilhando nossa experiência. Bem querido, bem querida, você já sabe. Sabe que pode encontrar o nosso guia de estudo na Casa Publicadora Brasileira. Sabe que pode participar conosco. Portanto, faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe esse material com outros. Inscreva-se no canal. É importante inscrever-se no canal. E não se esqueça, ore por nós, ore por mim, ore por esse canal, a fim de que Deus nos abençoe ricamente, que eu estarei daqui também, orando por você. Bem querido, bem querida, chegamos a um outro testemunho cativante. E esse tema, compartilhando a nossa experiência, é um tema excelente para se falar de Paulo. Paulo realmente foi um homem que teve muita história para contar. Porque se de alguém posso dizer que mudou-se da água para o vinho, eu diria que era Paulo. Mudou-se de fato. Foi completamente transformado. Foi um homem que passou por uma transformação maravilhosa. Bem querido, bem querida. O apóstolo Paulo, ele foi chamado por Deus com um objetivo fundamental. Ele foi chamado para ser testemunha e ministro, para testemunhar diante de autoridades, diante de pessoas que nunca ouviriam alguns dos outros discípulos. Deus chamou Paulo para fazer a obra certa, no tempo certo. E Paulo foi um instrumento maravilhoso nas mãos de Deus. Bem querido, bem querida, uma certa feita ele estava passando por diversos interrogatórios. E nesse trâmite ele passou então pelo interrogatório do rei Agripa. E então, sendo colocado diante do rei Agripa, Paulo começou a fazer a sua defesa. De forma muito bem preparada, Paulo começou a implementar o seu discurso, primeiramente tocando em pontos de elogio sincero que diz respeito ao rei, tentando então fazer o terreno para conquistar também o coração do rei. Depois então, Paulo apresentou as razões do que os judeus estavam perseguindo e contou a sua história. E contou que ele havia sido também um perseguidor. Contou que ele havia passado por muitos momentos em que buscava as pessoas que serviam a Jesus para prendê-los, para trancafiá-los, porque eles achavam que os que seguiam a Jesus Cristo eram impostores. Daí, Paulo deu o seu mais excelente testemunho pessoal. Ele disse que, vindo para Damasco, de repente, em plena luz do dia, ele se encontrou com uma misteriosa visão. E nessa visão ele caiu do seu cavalo. E a Bíblia nos conta esse relato de forma muito dramática em Atos capítulo 9. De tal forma que Paulo reproduz esse testemunho para outras pessoas. E aqui nesse capítulo 26 ele está fazendo para o rei Agripa. E Paulo diz que quando ele tem aquela visão, ele cai do cavalo, ele fica sem saber o que está acontecendo e ouve uma voz. E a voz dizia para ele, dizia, quem é, Senhor? E a voz dizia para ele, sou eu, Jesus de Nazaré, a quem você persegue. Aquela voz, aquela luz e tudo mais que estava ao redor de Paulo mudou as circunstâncias da vida de Paulo. Daquele dia em diante, Paulo jamais seria o mesmo. Paulo teve um encontro especial do céu com Jesus. E naquele momento, ele passou a ser de perseguidor a perseguido. Ele passou de ser uma pessoa que era contra a pregação do Evangelho a ser o principal pregador do Evangelho. Paulo foi um instrumento fantástico usado por Deus para dar testemunho para os reis, para os governantes, durante toda a sua vida. E nos legou muitos escritos especiais do céu. Bem querido, bem querida, João nos diz que a experiência que temos com Deus
é a experiência de que tocamos o Verbo. João diz que Jesus, o Verbo que se fez carne, ele foi então tocado por ele. A experiência que João, que Paulo, que Pedro, que os apóstolos tinham, era uma experiência pessoal, era um testemunho pessoal. E quando eles compartilhavam essa experiência com outros, vidas eram libertas, vidas eram transformadas, vidas eram convertidas. Bem querido, bem querida, precisamos aprender a compartilhar a nossa experiência pessoal de salvação com outros. Precisamos compartilhar o que Deus fez comigo. Precisamos compartilhar o que Deus fez com você, para que Deus continue fazendo com outros. Se você entendeu a mensagem, portanto, ore comigo. Eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado pelo testemunho excelente de Paulo e por aquilo que ele nos legou. Ajuda-nos também a dividirmos, a compartilharmos a nossa experiência com outros. Em nome de Jesus. Amém.